Olá galera, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, professor Michael. Hoje nós vamos falar então sobre movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Vamos definir esses dois tipos de movimento, ok? A ideia principal do movimento circular uniforme é a mesma do movimento uniforme. Uma velocidade tem que ser constante. Só que lá no movimento uniforme, o tradicional, nós temos então uma velocidade linear, não é? Movimento retilíneo uniforme, uma velocidade linear, onde o valor dela é sempre o mesmo, ou seja, a taxa de variação do espaço por unidade de tempo permanece constante a cada momento daquele movimento. Então define esse movimento como uniforme. Só que aqui no movimento circular eu preciso pegar elementos que caracterizam este movimento circular para definir ele como sendo uniforme ou uniformemente variado. Galera, no movimento circular uniforme nós temos dois tipos de velocidade. Uma velocidade vetorial, que é a velocidade, ok? Tangencial, que é a velocidade linear, ok? E uma velocidade que leva em consideração o quanto o ângulo, ok, da partícula no movimento circular vai variar com o tempo, que é a velocidade angular, que a gente representa pela letra grega ômega. Tudo bem? Galera, então, se eu tiver aqui uma partícula que descreve um movimento circular numa trajetória, ok, de raio R, e em um certo instante ΔT, essa partícula ela sai da posição inicial dela até uma posição, ok, dentro dessa trajetória. Então, vocês concordam comigo que neste intervalo de tempo ΔT, o ângulo descrito neste movimento vai ser ΔΦ, que é o ângulo da posição final menos, ok, o ângulo inicial, ou seja, a posição angular final menos a posição angular inicial. Então, galera, se eu pegar essa quantidade aqui angular, esse ΔΦ, e dividir pelo tempo, nós temos então a nossa velocidade angular, que é a variação da posição angular dividido pelo tempo. Turma, dentro do movimento circular é muito comum utilizarmos como medida de ângulo o radianos. Lembrando que π radianos equivale a 180 graus. Então, para fazer a conversão de graus para radiano, é só aplicar uma regrinha de 3. π radianos, 180 graus. 2π radianos, 360 graus. π sobre 2 radianos, 90 graus. E assim por diante. Tudo bem, turma? Então, a unidade de medida da velocidade angular vai ser o radianos por segundo. Tudo bem? Agora, se essa velocidade angular aqui, turma, se essa velocidade angular ela for constante, então nós temos o que chamamos de movimento circular uniforme. Tudo bem? O que significa ter um movimento circular uniforme? Significa que a partícula que descreve o movimento circular vai ter uma variação angular constante, ou seja, a variação da posição angular vai ser a mesma em todo o movimento dessa partícula em uma trajetória circular. E olha que bacana, lembra lá do movimento circular que a gente tinha a equação horária, perdão, turma, do movimento retilíneo uniforme? Nós tínhamos uma equação horária, que é S igual a S0 mais VT, a famosa equação do sorvete. Então, dentro do movimento circular uniforme, nós também vamos ter uma equação horária da posição angular. Então, turma, se a gente pegar aqui a velocidade angular e abrir ela, quem que é o ΔΦ? Posição angular final menos posição angular inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Normalmente, a gente começa a contar o tempo do movimento a partir do 0 segundo. Então, se eu considerar que o tempo inicial é 0 segundos, vai sobrar somente esse tempo, que eu passo aqui multiplicando. Logo, eu vou ter essa equação horária. Posição angular final
é igual a posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Olha como que é muito parecido com a nossa equação do sorvete lá do movimento retilíneo uniforme. A única coisa que vai modificar aqui, e vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês, são os elementos que caracterizam o movimento circular. Quando tivermos o espaço em um movimento retilíneo tradicional, nós vamos substituir por posição angular, que é o φ. Se eu tenho então o meu espaço inicial, vai ser equivalente à posição angular inicial. Quando eu tenho aqui uma velocidade no movimento retilíneo, tá? O que vai ter aqui no movimento circular, turma? Vai ser equivalente à velocidade angular. Então, ó, aqui nos movimentos retilíneos e aqui no nosso movimento circular uniforme. Então, eu memorizando essas grandezas que são substituídas, eu não preciso ficar decorando mais e mais equações. Eu só preciso memorizar o conceito de movimento circular uniforme. Tudo bom, galera? Vou mudar a lousa aqui e já volto para falar do movimento circular uniformemente variado. Até daqui um pouquinho. E aí, galera, voltando então aqui. Bom, lá no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos então a existência de uma grandeza física que modifica diretamente a velocidade. Essa grandeza física nós já conhecemos como a aceleração. Se essa aceleração for constante, então nós temos o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Se essa aceleração não for constante, ela também varia, então nós temos um movimento variado. Aqui no movimento circular, para ser definido como uniformemente variado, eu também vou precisar de uma aceleração, ok? Só que uma aceleração dentro dos elementos que caracterizam este movimento circular. Lá no movimento circular uniforme, nós temos então o que? A velocidade angular, que leva em consideração a variação da posição angular por tempo. Agora, se essa variação angular não for constante, então significa que a velocidade angular também deixa de ser constante, e aí eu já não tenho mais um movimento circular uniforme. Então, se essa variação angular não for constante, significa que vai existir uma aceleração angular dentro deste movimento, ok? E aí a aceleração angular eu posso calcular da seguinte maneira. Turma, a aceleração, o método tradicional é ΔV sobre ΔT. Aqui não vai ser muito diferente não. Ó, se no lugar do ΔV eu sei que eu tenho que entrar com velocidade angular, então a aceleração angular, que a gente chama de gama, é a variação da velocidade angular por unidade de tempo. Turma, a aceleração angular nós sempre medimos ela em radianos por segundo ao quadrado dentro do sistema internacional, beleza? Agora, se eu tenho um movimento onde essa aceleração aqui ela é constante, então nós temos a definição de um movimento circular uniformemente variado. Só vai existir um movimento circular uniformemente variado se a aceleração angular for constante. Beleza? Aí, galera, lá no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos as equações horárias e a equação de Torricelli. Nós tínhamos a equação V igual a V0 mais AT, a equação do sorvetão, S igual a S0, mais V0T, mais meio de AT quadrado, e Torricelli, V quadrado, V0 quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento escalar, ΔS. Beleza? Eu vou ter essas equações aqui dentro do movimento circular uniformemente variado? Vai. O que eu faço? Só substituir, tá, os elementos, trocar os elementos da equação, como eu falei no movimento circular uniforme. Então, ó, lá no movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho a equação horária da velocidade. Quem é a velocidade aqui dentro do movimento circular? Não é a velocidade angular? Então, V igual a V0 mais AT fica velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial
mais aceleração vezes o tempo. Agora, a equação horária da posição, o famoso sorvetão. No lugar do espaço, eu tenho que trocar por posição angular. No lugar da velocidade, por velocidade angular. No lugar da aceleração, por a aceleração angular. Então, como que fica aqui a equação, turma? Posição final é igual a posição inicial, posição angular final é igual a posição angular inicial, mais velocidade angular vezes o tempo, mais meio da aceleração angular vezes o tempo ao quadrado. Tudo bem? E a equaçãozinha de Torricelli? Mesma coisa, segue a ideia. Velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes a variação da posição angular. Tudo bem, turma? Essas aqui são as equações com movimento circular uniformemente variável. Bom, turma, espero ter ajudado. Um grande abraço e bons estudos. Beijo!